Você sabia que dá para tirar muita matemática do esporte mais popular do Brasil? É por isso que o Bigode e a professora Luciana vieram ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. Eles querem descobrir aonde tem matemática no futebol. O futebol é uma das grandes paixões dos brasileiros. É apreciado e praticado por homens, mulheres, crianças, jovens e adultos. Serve para o lazer e também para o desenvolvimento físico e mental. E é o que nós vamos ver aqui nesse programa sobre matemática e esporte. Tudo bem, professora Luciana? Tudo bem, Bigode, tudo Vamos jóia. ver, o esporte é um importante tema transversal, não é? Importantíssimo. Então, vamos tentar aproveitar algumas situações do contexto do esporte e ver um pouco da matemática que tem nessas situações. Só que eu não tenho a menor habilidade para esporte, Bigode. Mas tem de matemática que eu sei, então vamos lá. Então vamos lá. O esporte motiva bastante os alunos, né? Época de Olimpíadas, final de campeonato, Copa do Mundo, né? Bastante. É importante a gente discutir aqui todas as possibilidades de explorar o lado matemático do esporte, né? A contagem dos pontos, usar a probabilidade para prever resultados, a equipe campeã. Os jornalistas utilizam não só na parte das contagens, das tabelas, dos gráficos, da evolução, mas também nas medidas, né, dos atletas, das suas marcas, né, onde se utilizam várias representações, números decimais e até aqui, ó, na proporção dos campos onde os esportes são jogados. Bigode, existem cálculos para a gente saber quantas pessoas cabem aqui no estádio. Lá na sala de aula a gente conversa com os alunos e fala para eles que para a gente descobrir a área de alguma figura, basta que eles multipliquem, façam uma multiplicação simples. Aqui a gente tem algumas figuras que não são uniformes. Como é que a gente faz para discutir esses cálculos lá na escola? Dá uma olhada nesse estádio aqui especialmente, porque ele tem setores com vários formatos, né? Por exemplo, aquela arquibancada lá no fundo, ela tem uma forma retangular perfeita, né? Então a fórmula de área... Ali cabe a multiplicação. A fórmula de área de um retângulo resolve o problema. Basta saber quantas pessoas podem sentar na base, ali vamos dizer assim, na última fileira, e quantas fileiras tem. Aí vai ser esse número, base vezes altura, e pronto. E eu calculo aquela região. Nesses setores que estão aqui em curva, né? Aí o procedimento é diferente, porque veja bem, se eu achatar ele vai ficar com um formato semelhante ao de um trapézio, em que a parte de baixo seria a base menor do trapézio e a parte de cima a base maior. Esse setor da arquibancada aqui, ele está na parte em curva do estádio, certo? Então não é retangular que nem aqueles outros setores, tá? Então dá para perceber que na parte de cima da arquibancada cabe mais torcedores sentados do que na parte de baixo. Aqui, nessa parte superior, estão cabendo 79 e 80 torcedores sentados. Na parte de baixo, conforme a gente viu, cabem 55. Considerando que tem 29 camadas, né? Vai de A até Z, até a B e a C. Então, de A até Z são 26 letras, a B e a C são 29 níveis, tá certo? Então, eu posso considerar o cálculo de torcedores que ficam nesse setor como a área de um trapézio, em que a base menor mede 55, a base maior mede 80, tá? E a altura mede 29. Aí a gente faz um cálculo e pode estimar a quantidade de torcedores que ficam nesse setor curvo do estádio. Então aí a fórmula que o professor pode usar lá no sétimo, no oitavo ano, usar como aproximação a fórmula da área trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E você sabia que grande parte dos esportes usa o poliedro mais popular do mundo? Os poliedros são formas tridimensionais limitadas por faces poligonais e foram estudados desde a Grécia Antiga por volta do ano 600 a.C., por Pitágoras e seus discípulos. Quando as faces de um poliedro são polígonos regulares de um mesmo tipo, esses são chamados de poliedros de Platão, em homenagem ao grande filósofo grego. Existem apenas 5 poliedros de Platão. O mais famoso é o cubo, também conhecido como hexaedro. O hexaedro é um poliedro limitado por 6 faces quadradas e é a forma mais comum de dado usado em jogos e brincadeiras.
O poliedro de Platão mais simples é o tetraedro regular, formado por 4 faces triangulares. Cada face do tetraedro regular é um triângulo equilátero. Observe que o tetraedro regular é uma pirâmide de base triangular. O octaedro de Platão também é formado por faces triangulares e pode ser decomposto em 2 pirâmides de base quadrada. O dodecaedro é o poliedro de Platão cujas faces são pentágonos regulares. Por ter 12 faces, é utilizado na construção de calendários e outros objetos do cotidiano. Por fim, o quinto poliedro de Platão é o icosaedro, limitado por 20 triângulos equiláteros. Os poliedros de Platão foram apreciados e estudados por cientistas, como o astrônomo Johannes Kepler, que criou um modelo para explicar a ordem do universo. Artistas do porte de Leonardo da Vinci e do gravurista holandês Escher também se ocuparam dos poliedros de Platão. No ensino fundamental, os poliedros de Platão são estudados a partir de suas planificações. E aí, Iago? Fazendo sua embaixadinha aí, né? Opa. Tudo bom? Professora Luciana. Tudo jóia? Prazer. Para você fazer embaixadinha é fácil, né? Tranquilo. Mas será que é fácil para você me dizer qual é o nome geométrico dessa seu instrumento de trabalho? Esfera? Esfera. Mas você viu que é formado por hexágonos, por pentágonos, né? Sim. Mas eu vou te dizer qual é o nome oficial da nossa gorduchinha. Isso daqui, no mundo da geometria, é um tronco-icosaedro. Mas ele também tem um outro nome, icosa truncado. Quer saber por quê? Por quê? Ó, você conhece aqueles dados que se usa para um joguinho chamado RPG? Você lembra aquele que tinha 20 faces triangulares? Aquele se chama icosaedro, é um poliedro regular que tem 20 faces triangulares. Se você cortar por cada vértice, fizer um truncamento, tá? Você vai obter uma figura como essa aqui, que tem 32 faces. Pode não parecer, mas tem 32 faces. 20 são hexágonos regulares, 12 são pentágonos regulares. E depois dá até para a gente descobrir quantas são as costuras, né? Ou o equivalente ao número de arestas se ele fosse um poliedro, se fosse retinho. Não é retinho, tem essa aparência de esfera porque está cheio de ar, né? Tem uma elasticidade. Mas o que importa para a gente é mostrar que tem geometria até na sua arte aí. Iago, a bola é o brinquedo mais popular nas escolas. Mas, professor Bigode, as crianças precisam usar essa nomenclatura tão difícil? Claro que não. As crianças têm que chamar de bola, pelota, balão, dependendo do país, né? Eu estou chamando a atenção do nome geométrico para destacar o fato de que a bola de futebol, tal como ela existe, é industrializada, ela é um objeto geométrico, ela tem propriedades geométricas, então ela pode se tornar um bom motivo para você introduzir a geometria tridimensional, ou aprofundar e introduzir nomenclatura, mostrar relações. Por exemplo, qualquer poliedro, a gente pode falar dos seguintes elementos no poliedro: o número de faces, o número de arestas e o número de vértices, que não dá para perceber os vértices aqui, porque é uma bola de futebol, está cheia de ar, então não dá para perceber as pontas. Mas num dado, por exemplo, numa pirâmide, em outro tipo de figura tridimensional, é bem nítido o vértice, que é aquela pontinha, tá? Que pica o dedinho da gente, certo? Pois os matemáticos, há um grande matemático chamado Leonhard Euler, tá? Que encontrou uma relação interessante que associa o número de faces de vértices e de arestas. Há cerca de 300 anos, o matemático suíço Euler descobriu uma fórmula que relaciona o número de faces, vértices e arestas de um poliedro. E a fórmula até que é simples. O número de vértices mais o número de faces de um poliedro é igual ao número de arestas mais 2.
Então é uma formulinha que existe, uma fórmula muito simples, serve para resolver problemas complexos, mas serve também para os alunos falarem assim, puxa, é mesmo, funciona até na bola de futebol. No nosso tronco icosaedro, temos 32 faces, 60 vértices e 90 arestas. Cada lado da fórmula fica com o número 92, exatamente como Euler havia previsto. A relação de Euler, ela vale para quaisquer poliedros, dos mais simples, tipo um tetraedro regular, o cubo, que também é chamado de hexaedro, o dodecaedro, o icosaedro, o octaedro, e até esse daqui mais complexo, que é o nosso icosatruncado. Fala um pouquinho sobre o cubo, Bigode. O cubo, por acaso tem aqui um cubo na mão? É desse que você está falando? Isso. Olha, o cubo, vamos dizer que ele é o poliedro regular que mais cedo as crianças têm contato, porque o dado aparece em vários jogos, várias atividades, tá? No caso, o nosso famoso dado, que é o hexaedro, hexa por quê? São 6 faces, tá? E vale a lei de Euler também. O cubo é o nosso poliedro mais popular. Ele tem 6 lados, 8 cantos e 12 quinas. Falando tecnicamente, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Na fórmula, veja como fica o cálculo. 8 mais 6 é igual a 12 mais 2. Dá 14 para os dois lados. Ó, Luciana, para o professor curioso, mesmo para o torcedor curioso, não vai faltar oportunidade de ter situações matemáticas interessantes. Ou para apreciar, tá? Ou para organizar uma boa aula. Né? Legal. Por exemplo, com relação à proporção do campo, a gente sabe que isso está determinado. Tem uma fórmula que determina as proporções do campo. As linhas laterais variam de 100 a 110 metros. E essas aqui, as linhas de meta, variam de 64 a 75 metros. Isso daí é importante. Por exemplo, vamos imaginar uma situação hipotética que o cara do escanteio chuta na direção do outro escanteio. Então, eu estou falando da diagonal do campo. Então, sabendo o tamanho das linhas, é possível eu calcular a diagonal do campo. E conhecendo o tamanho da linha de meta e da lateral, também é possível calcular a área do campo. E qual é a utilidade, Bigode, de saber que área tem esse campo, por exemplo? Bom, eu acho que para o jogador nenhuma, mas, por exemplo, para o administrador é importante ele saber, para ele determinar quanta grama ele precisa para forrar o campo, que nem você faz com carpete na sua casa. Um campo de futebol não é apenas o grande cenário para o esporte número 1 do Brasil. É também um rico contexto de referências geométricas e medidas. As dimensões de um campo seguem normas que lembram uma receita matemática. O campo do jogo é retangular. As duas linhas laterais devem ter entre 100 e 110 metros. As duas linhas de meta devem ter entre 64 e 75 metros. As linhas terão no máximo 12 centímetros de espessura. Uma linha vai dividir o campo em duas metades. O centro do campo será marcado com um ponto, ao redor do qual se traçará um círculo com um raio de 9 metros e 15 centímetros. A área de meta é definida por duas linhas paralelas à linha de meta, a uma distância de 5,5 metros do poste do gol. As linhas laterais também terão comprimento de 5,5 metros. A área de pênalti é definida por outras duas linhas paralelas à linha de meta, a 16,5 metros das traves. E as laterais terão também um comprimento de 16,5 metros. O ponto penal será marcado a 11 metros de distância do gol, equidistante aos dois postes. No exterior de cada área de pênalti se traçará um semicírculo com um raio de 9 metros e 15 centímetros desde o ponto penal. A distância entre as duas traves de um gol é de 7 metros e 32 centímetros. A distância da borda inferior do travessão ao solo é de 2 metros e 40 centímetros.